Diz a lenda que se você curtir e se inscrever, você terá uma sorte incrível pelo resto da semana. Esses são os 10 toboáguas mais perigosos que você vai ver hoje. Então os parques aquáticos são lugares de diversão e não deveriam realmente te assustar para a vida toda. Mas, por outro lado, existem alguns toboáguas por aí cujas histórias vão te arrepiar. E hoje vamos classificar os 10 toboáguas mais perigosos do mundo. Número 10. O Aqualoop. O Aqualoop é um daqueles toboáguas onde os passageiros individuais ficam dentro de uma plataforma fechada. De lá, eles são lançados em direção a um escorregador quase vertical em um loop inclinado, e tudo isso acontece em questão de segundos. Se você é fã de parques aquáticos, provavelmente já viu um desses antes, porque eles estão espalhados pelo mundo todo. Mas a questão é que os Aqualoops têm um problema de design. E é porque eles são tão rápidos que os passageiros frequentemente ficam presos na metade dos loops. Quando isso acontece, você só pode rezar para que a ajuda chegue antes que você sofra alguma lesão grave. Em 2016, um incidente desse tipo aconteceu em um parque temático popular em Queensland, Austrália. Na época, uma adolescente foi parar no hospital devido a uma lesão na coluna após andar no Aqualoop. Felizmente, ela sobreviveu. No entanto, por causa desse e de muitos outros incidentes que não me atrevo a mencionar, andar em um Aqualoop agora vem com uma regra. Use seus shorts de banho do avesso para evitar que zíperes ou cordões fiquem presos nos contornos do escorregador. Número 9. Insano. Quando foi construído no Brasil em 1989, o Insano era tão alto quanto um prédio de 14 andares. Na época, os passageiros alcançavam uma velocidade de até 65 milhas por hora, e levava apenas 5 segundos para percorrer os 14 andares inteiros. Por isso, o livro Guinness dos Recordes classificou o Insano como o toboágua mais alto e assustador do mundo. Embora hoje tenha sido desbancado dessa posição há muito tempo, a marca deixada na mente de alguns de seus passageiros permanece. Para andar no Insano, os instrutores exigem que você ande sozinho de costas, com as pernas e os braços cruzados. Isso porque o Insano é tão íngreme que, ao longo do trajeto, você viaja tão rápido que literalmente começa a voar pelo ar. E é isso que assusta as pessoas, porque, ao contrário de outros toboáguas mais seguros, a prancha deslizante no Insano é aberta, o que significa que, se você ficar muito tempo no ar, as coisas podem ficar loucas muito rápido. Por esse motivo, eles esperam que os passageiros no Insano tenham pelo menos 1,45 m de altura. Felizmente, até hoje, ninguém jamais morreu no Insano. Número 8. Fazer. A maioria dos toboáguas por aí é segura para todos os adultos, mais ou menos, mas no caso do Fazer, as autoridades o tornaram uma área proibida para mulheres, e devo admitir que eu diria que as preocupações deles não são infundadas. O Fazer é um dos 20 designs originais de toboáguas no famoso Parque Aquático Galaxy Erding, na Alemanha, mas, ao contrário dos outros, o Fazer faz você deslizar a uma velocidade maior do que o limite de velocidade normal de um carro. Então, isso o torna um dos toboáguas mais intensos da Alemanha e, por extensão, do planeta. Claro que toboáguas malucos como esse vêm com perigo. No Fazer, o perigo é tão direcionado para as mulheres que, em algum momento, cerca de 6 mulheres relataram lesões hospitalares em seus órgãos genitais. Por causa disso, as autoridades do parque concordaram em proibir as mulheres de andarem no Fazer. Os homens, no entanto, não são afetados, porque o Fazer parece ser mais compatível com a anatomia masculina. Mas isso não significa que o coração masculino bata mais devagar. É apenas que nenhum homem jamais se machucou no Fazer até hoje. Número 7. O Buraco Negro. O Buraco Negro está entre os 17 toboáguas dentro do Parque Aquático Wet n Wild, encontrado em Orlando, em 1977. Até hoje, o parque aquático está fechado. Em seus dias de glória, era o único lugar para visitar, e desfrutou dessa glória por quase 40 anos, tudo graças ao Buraco Negro. O Buraco Negro era um escorregador torcido de 500 pés com tubos pretos por onde passava um bote. Em média, você precisará de cerca de 23 segundos para percorrê-lo, mas 3 segundos antes da conclusão, o operador teria enviado outro bote. Não havia como ter certeza de que um bote não estaria passando pelo trajeto antes que o próximo fosse enviado.
Embora na maioria dos casos as coisas tenham corrido bem, em 1944 este escorregador comprimiu a medula espinhal de um homem quando sua balsa colidiu com outra balsa já presa no buraco negro. No final, o homem processou com sucesso por 1,73 milhão de dólares e, finalmente, o parque teve que fechar em 2016 por causa de outros casos semelhantes dentro do buraco negro. Número 6. O Salto da Fé. O Salto da Fé é um toboágua dentro do Atlantis Paradise Island nas Bahamas. Em altura, ele se eleva até 9 andares, mas por design, eles o fizeram para os audaciosos com gosto por tubarões, porque no final do escorregador há um grande tanque cheio de tubarões recifais caribenhos, martelos e arraias. Mas antes de chegar a essa parte, você, como passageiro, teria descido todo o escorregador de 9 andares em forma de templo maia. Depois, você seria enfiado em tubos transparentes subaquáticos que passavam pelo meio dos tanques de tubarões. Se você tem medo de altura, o medo disso sozinho pode te dar um ataque cardíaco enquanto você sobe o templo. Mas se você finalmente conseguir superar esse medo, será necessário um salto de fé antes de tentar deslizar pelos tubarões. Eu gosto de jogar pelo seguro, porque uma vez, um tubarão morreu enquanto tentava entrar no escorregador. Então, quem sabe, em outro dia, os tubarões podem decidir romper os tubos. Número 5. O Tobogã Steamer. O Tobogã Steamer é uma das atrações mais selvagens no Parque Aquático Calypso em Ottawa. Mas de acordo com muitas pessoas que realmente estiveram lá, eles o compararam com um vaso sanitário por causa do formato deste escorregador. Mas a razão pela qual eu o considero perigoso vai muito além disso. A coisa é que frequentemente os proprietários admitem que seus escorregadores são perigosos, então eles tentam contratar trabalhadores competentes para gerenciá-los. No caso do Tobogã Steamer, as autoridades continuamente mentiram sobre os perigos associados ao seu escorregador. Eles fizeram isso para que as pessoas continuassem a andar nele, enquanto, com frequência, o Tobogã Steamer falhou em cerca de 11 testes de segurança diferentes. Na verdade, em 2011, houve vários relatos de balsas virando dentro do escorregador. Infelizmente, 2 diferentes passageiros quebraram suas vértebras e clavículas enquanto andavam no Tobogã Steamer naquele ano. No entanto, todos os dias o parque continua a reabrir o tobogã, ignorando os perigos que espreitam dentro dele. Então, é melhor você ficar longe, porque há muitos outros escorregadores por aí. Número 4. O V-Hook. Com uma altura equivalente a um prédio de 16 andares, o V-Hook foi uma vez o toboágua mais alto do mundo na época em 2014. Sua construção custou 3,6 milhões de dólares, tornando um dos toboáguas mais caros do mundo. Ele também era o toboágua mais popular de toda Kansas City, mas essa glória foi de curta duração e ele fechou em 2016, quando, é claro, algo terrível aconteceu. Neste vídeo, não falarei sobre todas as cenas sangrentas que aconteceram naquela época, mas saiba que o incidente infeliz envolveu um menino de 10 anos e 2 outras mulheres, e eles mais tarde levaram os donos do V-Hook ao tribunal. Durante a investigação, eles revelaram que o toboágua havia ferido na verdade outras 13 pessoas, apenas que seus casos não foram tão fatais quanto o do menino. Além disso, as investigações também revelaram que o V-Hook não era seguro para uso. Então, finalmente, eles o demoliram em 2018. Quanto ao caso do menino, a família processou com sucesso os proprietários do V-Hook por 20 milhões de dólares. Agora é hora de nossa melhor escolha. Sim, a maioria dos brinquedos de parques temáticos são perigosos porque, bem, eles são frequentemente feitos para os audaciosos, mas então este, no topo da lista de hoje, supera os outros em seu jogo. Vamos descobrir o que é. Número 3. O Yas Water World. Abu Dhabi é um lugar de diversão e lar de um dos maiores parques aquáticos do mundo. Este parque aquático chama-se Yas Water World. Fica a poucos minutos do Ferrari World, Warner Brothers World e World em Abu Dhabi. Além disso, ele mede até 25 campos de futebol e abriga cerca de 45 escorregadores, passeios e outras atrações de adrenalina. Então, agora você tem uma ideia de quão grande e bonito este parque aquático realmente é. No entanto, o tamanho não é a única coisa que torna este lugar popular. Ele também apresenta as maiores ondas artificiais do planeta,
e os escorregadores estão abertos tanto para amadores quanto para profissionais. Mas frequentemente esses escorregadores ficam presos na metade, justo antes da grande descida, e antes da balsa continuar, ela precisaria da intervenção divina dos trabalhadores do parque, enquanto eles te ajudam e outros ficariam pendurados no equilíbrio. Esta espera é essencial, e as autoridades do parque alertam os passageiros para não se moverem nessas condições. A coisa é que tais avisos significam que qualquer coisa pode acontecer, e eles geralmente são um dos maiores anúncios de perigo. Número 2. O Parque Aquático Cedar Point. Existem muitas atrações do Parque Aquático Cedar Point, em Ohio, e cada uma delas infligiu pelo menos uma lesão a passageiros infelizes. Mas na lista de hoje, quero falar sobre o brinquedo aquático mais caro já construído no Cedar Point e, é claro, o mais notório. O nome do toboágua era Chute the Rapids, e ele abriu ao público em 26 de junho de 2010. Quando abriu, todos queriam experimentar o passeio, mas apenas 3 anos após sua estreia, um terrível acidente aconteceu em 19 de julho de 2013. Naquele dia, um barco carregado com 17 passageiros rolou de volta no Chute the Rapids para bater em uma borda de concreto e, em seguida, em outro barco. Como resultado, o barco virou, deixando os passageiros presos debaixo d'água por vários minutos. Suas cabeças estavam de cabeça para baixo antes que os funcionários do parque pudessem resgatá-los. Felizmente, eles sobreviveram, e apenas um deles teve que ir para o hospital após o incidente. O passeio foi fechado e reaberto um ano depois, mas a má reputação permaneceu. Antes de prosseguirmos, tenho um pequeno desafio para você que levará 5 segundos para ser completado. Então, aqui está o negócio. Você apenas deixa um like neste vídeo, clica no botão de inscrição e ativa o sino de notificação, e você terá 25 anos de sorte incrível. Experimente, realmente funciona. Número 1. A Piscina da Morte. A Piscina da Morte era o apelido para a seção do Action Park de Nova Jersey que abriu ao público em 1978. Se o nome ainda não te assustou, talvez você devesse saber que cada centímetro deste Action Park fez chorar, quebrou dentes e tirou vidas em seus dias de glória. Então, deixe-me te mostrar os destaques. Em 1984, uma seção do parque chamada Tarzan Swing desencadeou um ataque cardíaco letal em um homem que pulou acidentalmente em água fria. Logo depois, outro homem pisou em um fio vivo enquanto fazia caiaque. Muitas pessoas quebraram os dentes dentro do Crazy Cannonball. 3 adolescentes se afogaram na Piscina da Morte, onde 1.000 pessoas nadavam de uma vez, e dentro de 12 meses o Action Park registrou 14 fraturas ósseas e 26 lesões na cabeça, de acordo com o relatório. A Piscina da Morte precisava de cerca de 30 resgates por dia. No entanto, as lesões graves surgiam em massa, e também os processos judiciais. Mas de alguma forma, o Action Park ainda está aberto até hoje. Então, se você pensar em visitar este lugar, por favor, pense novamente. Até a próxima. Elias.